No passado, quem vendia a solução para um problema que quase ninguém tem era como se estivesse vendendo a cura para uma doença raríssima. Agora não. Agora, como muito mais pessoas têm patrimônio, as pessoas estão ao contrário, em busca dessa solução que elas sim já estão tomando conhecimento que existe. E é por isso que o inventário, ele tende sim a acabar na prática, a virar letra morta na lei. Não é verdade, o inventário não vai acabar, pelo menos não tem nenhum projeto de lei, até onde eu saiba, querendo acabar com o inventário. Mas ele vai virar letra morta na lei. Isso, letra morta na lei. Você lembra lá, por exemplo, a sociedade em comandita simples. Provavelmente você estudou essa jossa, mas ninguém nunca viu. Isso é pior que enterro de anão. E sim, no futuro, o inventário é algo que não vai existir, que só vai pegar os incautos. A grande maioria das famílias jamais vão ser pegas pelo inventário. Por que isso? No passado, as famílias, elas não tinham patrimônio. Eu lembro quando eu era criança, se falava em sonho da casa própria. Hoje em dia, a classe média já tem outra realidade. Ela tem casa própria ou, pelo menos, tem acesso a ter casa própria. Então, veja, naquele momento que a família não tinha patrimônio, ninguém sentia a dor do inventário, porque ninguém recebia herança. Se não tem patrimônio, não tem herança. E se não tem herança, ninguém sente impacto do inventário. Hoje a realidade está virando outra. Hoje você está vendo famílias que construíram patrimônio, que formaram patrimônio e estão começando a sentir o peso do inventário, a dor do inventário. No passado, quem vendia a solução para um problema que quase ninguém tem era como se estivesse vendendo a cura para uma doença raríssima. Agora não. Agora, como muito mais pessoas têm patrimônio, as pessoas estão ao contrário, em busca dessa solução que elas sim já estão tomando conhecimento que existe. E é por isso que o inventário, ele tende sim a acabar na prática, a virar letra morta na lei. Mas afinal de contas, qual é o impacto desse inventário? O quanto que o inventário dilapida o patrimônio de uma família? E é isso que eu quero te mostrar aqui na tela em números. Vamos lá, vamos criar aqui um exemplo para mostrar em números o quanto esse inventário vai dilapidar o patrimônio da família. Imagina só uma família que adquiriu, por exemplo, há 20 anos atrás, um imóvel por 250 mil reais. Com a valorização, aí teve Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais, hoje esse imóvel, 20 anos depois, ele vale 1.150.000 reais, tá? 1.150.000 reais. É o tamanho do patrimônio dessa família a valor de mercado, que é a base de cálculo do inventário. Então veja, vai ter imposto, o imposto sobre herança, que vai levar em 7%. Eu estou falando lá do Rio de Janeiro. Isso varia de estado para estado, vai até 8%. No Rio de 4 a 8, nesse montante já é 7%. Então vai levar R$ 80.500 reais. Honorários de advogado. Por exemplo, no meu escritório, esse mesmo inventário teria esse mesmo valor, 7% também, porque não é litigioso. Se fosse litigioso, seriam 12%. Mas um inventário sem litígio, feito em cartório, mais R$ 80.500 reais só de honorários. E aí vai ter um cartório de notas para fazer a escritura do inventário. Vamos botar aí uns 5.000 reais. Mais todas as certidões que vão ser necessárias para instruir o inventário, vamos botar mais 3.000 reais e depois vai ter que fazer o registro de imóveis. São mais 7.000 reais. Total, 176.000 reais. Isso corresponde a 15% do patrimônio dessa família. Mas veja bem, dificilmente uma família cujo patrimônio é de 1.150.000 a valor de mercado, não foi isso que eles pagaram para adquirir, o filho dessas pessoas vai ter no banco, na conta dele, 176.000 reais para pagar um inventário. E se tiver na conta dos pais, por exemplo, isso soma ainda mais para o inventário. Então veja, qual é a única solução que essa família encontra, e eu estou muito confortável para te dar esse exemplo, porque foi um exemplo exatamente como esse que aconteceu dentro do meu escritório. Essa família tem como
única solução vender o imóvel para pagar o inventário. Isso mesmo. E como vende um imóvel dentro de um inventário, normalmente vende como? Mais barato, com deságio. Vende para investidores, quem topa assumir o risco. Então veja, normalmente esse deságio fica na casa aí dos 20%. Isso se for em área urbana, tá? Se for em área rural, nossa senhora, é muito maior o deságio. Mas vamos botar aqui, vamos ser conservadores com esses números e botar 20% de deságio, 20% a menos. Ou seja, um imóvel de R$1.150.000, ele vai ser vendido por R$920.000. Por estar vendendo esse imóvel ainda dentro do inventário, a família ainda vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Ou seja, a diferença entre os 920 da venda e os 250 da aquisição. Então são 15% a menos que essa família vai ter. Então quando você retoma as contas, todas aquelas contas, aqui na tela para você, 80.500 de imposto, de honorário, 5.000 de cartório, 3.000 de certidões, 7.000 de RGI, mais agora R$100.500 de ganho de capital, nós estamos falando de um total de gastos de R$276.500. Mas veja só uma coisa, o valor da venda não foi 1.150.000, foram 920.000. Então, 920 menos os gastos de 276.500, o saldo final no bolso dessa família vai ser de R$643.500. Moral da história, a perda patrimonial não foi de 15%, lá daqueles 176, não foi de 276, a perda patrimonial, já considerando inclusive o deságio, foi de R$506.500. Caramba, 44% do patrimônio da família. Quase a metade do patrimônio da família foi desidratado para nada, só para fazer o inventário. Agora, imagina só, imagina se alguém chega para essas famílias, não depois que a pessoa já faleceu, mas antes, não para o filho, que pode estar interessado ou não, mas para o pai, que é o maior interessado do mundo na vida do filho, no sucesso dos filhos, no bem-estar dos filhos, que constrói patrimônio para um dia deixar para os filhos. Imagina um pai que descobre o tamanho dessa lambuja. Veja, você imagina se alguém chega com uma solução que esse gasto cai de mais de R$500.000 para cerca de R$20.000. Você imagina isso? Será que o trabalho dessa pessoa vai valer o bastante? Será que vai ser bem remunerado? Será que vale a pena pagar para um cara que consegue reduzir de 500.000 para 20.000? Será que vale a pena pagar R$35.000 por isso? E eu digo para você, é isso que a gente tem encontrado na prática. É isso que a gente tem encontrado nas famílias. Famílias que pagam, inclusive, muito mais do que isso para ter essa solução.